Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje o episódio 80 do nosso podcast, 80 episódios já publicados. E para comemorar esse episódio, esse número, eu trouxe um tema um pouquinho diferente, um tema não urológico, mas um tema que serve para muita gente, inclusive serviu para mim. E é por isso que eu trago para vocês aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre rotina e como a leitura de um livro mudou a minha rotina matinal e, sem exageros, mudou o jeito de eu enxergar e de conduzir a minha vida, da minha família. Então, nesse episódio de hoje, eu vou comentar sobre o livro que chama O Milagre da Manhã, ou em inglês, né, The Miracle Morning, de um autor que chama Hal Elrod, tá? E vou contar um pouquinho da história dele, do livro, e explicar para vocês como que é esse livro, fazer um resumo do livro e como que vocês podem aplicar isso na prática. Alguns pacientes que me seguem nas redes sociais, eu já publiquei sobre esse livro, e alguns seguem e adotaram ler o livro e realmente a maior parte das pessoas gosta muito, e vocês vão entender bem como vocês conseguem, através de uma simples mudança na rotina matinal, mudar completamente a vida de vocês. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Volta ao nosso podcast, como eu já disse anteriormente, hoje é o episódio 80, e como é de nova praxe aqui no episódio, eu vou começar o episódio com uma frase, mas na verdade hoje eu trouxe duas frases de pensadores para vocês. A primeira frase é: o segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária. Essa frase é do Michael Dean Murdock, ou Mike Murdock, que é um pastor protestante americano há mais de 35 anos e uma pessoa que dá várias conferências internacionais. Mas para ninguém achar que eu sou extremamente religioso, que quero pregar nada aqui, eu trouxe uma outra frase do James Clear, que é um outro autor de um livro que chama Atomic Habits, né, Hábitos Atômicos, e que prega as pequenas mudanças para mudar o nosso hábito, né? E a frase dele é a seguinte: todas as grandes coisas vêm de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma decisão única e minúscula, mas à medida que essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. E eu trouxe essas duas frases para mostrar para vocês que a gente vai falar hoje sobre uma rotina, sobre um hábito, né, que é uma rotina matinal desse livro, que é O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. A primeira vez que eu tive contato com esse autor foi num podcast que eu ouvi a história do autor, depois fui atrás para ler direitinho a história dele, comprei o livro e realmente coloquei em prática, e eu vou descrever para vocês como que vocês podem colocar em prática, como que ele descreve esse passo a passo da rotina matinal para você conseguir mudar as coisas da sua vida. Antes de passar para o tema propriamente dito, não posso deixar de fazer os agradecimentos, né? Eu queria agradecer a Fernanda Oliveira por uma pergunta na rede social, ao Adilson, que elogiou um post nosso, falando até que achou show o post, a Ellen Cris, uma pergunta do cisto de adrenal, que foi prontamente respondida lá no Instagram, a Andrea Martins, também que fez uma pergunta no Instagram, e um agradecimento muito especial a Lenira Padiari, que é a esposa de um paciente meu, que virou minha paciente também,
estamos tratando alguns assuntos delicados do marido dela, mas que graças a Deus está super bem, foi operado e está super bem. E ela também será tratada por mim agora no mês de fevereiro. Existe uma confiança total no meu trabalho e é uma confiança total neles, né? É engraçado como alguns pacientes a gente tem essa proximidade e essa confiança mútua, né? Afinal de contas, o trabalho do médico é importante, mas o paciente é a peça fundamental aí para o pré, intra e pós-operatório, né? A gente não faz milagre, a gente não foi nem uma frase pensada aqui, mas se o paciente não contribuir, se o paciente não participar do tratamento, não entender o que está acontecendo, a importância dos cuidados do pré e do pós-operatório, o tratamento do médico não funciona. Então, um agradecimento especial à Lenira, que realmente se tornou, ela e a família dela, são pessoas de grande amizade nossa hoje. Então, vamos passar para o livro propriamente dito, né? Quem é o autor do livro, né? O Hal Elrod. Ele é um palestrante norte-americano, com uma grande comunidade online. Eu vou deixar depois um link no podcast aqui para vocês acessarem tanto a história dele, quanto o link para comprar o livro, se vocês quiserem, na Amazon, ou tanto em português quanto em inglês, tá? O Brasil foi um dos países que mais traduziu esse livro, mais teve saída desse livro, e a tradução foi O Milagre da Manhã, né, para The Miracle Morning. Quem que é esse autor, né? Quem que é o Hal Elrod? É um norte-americano que quase morreu quando ele tinha 20 anos num acidente de carro. Chegou a ter uma parada cardíaca, foi reanimado pelos socorristas, né? Então ele fala que esse é o primeiro milagre dele, da vida dele. E aí ele começou, depois até falaram para ele que ele não ia conseguir mais andar, mais fazer nada, e ele virou um grande... mudou esse futuro dele, se tornou uma pessoa de sucesso, bateu todas as metas, superou todas as expectativas. Em 2007 ele passou por uma crise financeira junto com todos os Estados Unidos, mas depois conseguiu se recuperar, atuando com essa rotina dele milagrosa, que eu vou descrever para vocês. E em 2016 ele conta que ele quase faleceu de novo. Ele teve um câncer, né, de sangue, né, uma leucemia, que quase levou a vida dele. Ele conseguiu se recuperar e está curado desse câncer. E ele fala que esse foi o segundo milagre da vida dele. Então é engraçado isso, né? Quando a gente não tem muitos eventos drásticos na nossa vida, às vezes a vida passa e a gente leva ela de qualquer jeito, né? Agora, as pessoas que têm isso na família ou que têm em si mesmo, parece que elas vão acordando para a vida, vão mudando os parâmetros, os paradigmas e trazem para o resto da sociedade grandes contribuições, né? Então, ele, depois desse segundo milagre da vida dele, continuou produzindo. Tem outro livro já hoje que eu ainda não li, que, se eu não me engano, chama Equação do Milagre, que eu pretendo ler esse ano, já que o primeiro livro dele me impactou tanto, né? Eu vou jogar algumas frases dele aqui no ar. Por exemplo: desista da necessidade de ser perfeito por uma questão de autenticidade. Seja você mesmo. Ame o indivíduo que você é e os outros o apreciarão. A vida não é estar em outro lugar ou em outra pessoa. É apreciar onde você está, amar quem você é e melhorar constantemente esses dois estados. Todos nós já temos o que é preciso para ser o mais feliz do mundo. Nós apenas temos que lembrar disso o tempo todo. Essa frase é muito impactante, né? A gente tem que lembrar disso o tempo todo. É para isso que serve essa rotina que eu vou descrever para vocês. Você não tem nada a temer, porque o fracasso é impossível. Você só pode aprender, evoluir e se tornar melhor. Olha que visão otimista da vida, né? E tem outras frases dele aqui no site do link que eu vou deixar para vocês verem como ele tem uma visão otimista do mundo, né? Quase morreu 2 vezes, já quase perdeu tudo que tinha, todo o patrimônio, e hoje ele é uma pessoa de muito sucesso pessoal e profissional. E esse é o autor do livro
O Milagre da Manhã, que é o livro que eu vou descrever aqui para vocês. O livro foi publicado em 2012 e depois foi traduzido em não sei quantos países do mundo, de tanto sucesso que ele fez, e eu acabei entrando em contato com esse livro numa entrevista de podcast que eu ouvi, que eu me interessei muito. Eu sou uma pessoa muito metódica, né? E os metódicos têm mais interesse nesse tipo de rotina. O que ele descreve no livro são 6 hábitos matinais, na verdade uma sequência de 6 passos matinais, e a ideia é tornar isso um hábito para que você consiga melhorar a sua vida. Ele conta, tanto no livro quanto na entrevista de podcast, ele conta que, na verdade, eles queriam criar um acrônimo para dar um nome para essa rotina, né? E que quem criou, vocês vão ver que os títulos de cada passo dessa rotina nem sempre são óbvios. E aí eles chegaram a um consenso, mas quem deu o nome mesmo a esses 6 passos foi a esposa dele, e eles chamaram esses 6 passos de Savers, que é como se fossem os passos salvadores mesmo, né? De tão impactante que eles são. A ideia não é ficar descrevendo para vocês o passo a passo, acho que vale a pena ler o livro, tá? Acho que realmente é uma leitura rápida, uma leitura que te impacta, e como cada pessoa adapta a sua realidade, a sua rotina a esse livro, ou esse livro à sua realidade, e é uma das ideias desse episódio, é falar como eu adaptei. É interessante saber os detalhes de cada passo, né? Então vou falar rapidamente os passos para vocês. O primeiro passo é o silêncio, né? Que basicamente é você fazer de 5 a 10 a 15 minutos de meditação. Ele pede para ser o primeiro passo da rotina, né? O segundo passo é affirmation. É você criar uma frase, uma afirmação que você vai falar todos os dias em voz alta ou na sua mente, né, para descrever você, não só do ponto de vista profissional, né, mas do ponto de vista global mesmo, como pessoa, como parte integrante da sua família, um círculo de amizade e da vida profissional. A ideia do livro não é te tornar um profissional melhor, é te ajudar a buscar o que é importante na sua vida e a felicidade. Então, primeiro passo, silence. O segundo passo, affirmation. O terceiro passo, visualização, né? O que é visualização? Nada mais é do que você imaginar na sua mente como seria uma vida ideal para você no futuro. Eu vou contar para vocês mais para frente como eu faço isso. Mas a visualização na verdade, nada mais é do que você projetar o futuro que você quer, né? E você tentar realmente enxergar isso de forma real na sua cabeça. Não só falar, né? Eu quero ser um pai presente. Não. O que é ser um pai presente, né? Aí você imagina na sua cabeça você brincando com seus filhos, ensinando, tendo lá para sua esposa ou para o seu marido, ou seja, como for a composição da sua família. Então a ideia da visualização é exatamente realmente enxergar como seria o futuro ideal para você. Pode ser algo mais genérico, eu gosto de fazer algo mais específico, eu vou explicar para vocês. Então, primeiro passo, silêncio. Segundo passo, afirmação. Terceiro passo, visualização. Quarto passo, exercício. Ele prega de 5 a 10 a 15 minutos de um exercício leve matinal. Um alongamento com uma rotina básica de exercício. Nada que você precise. Você até pode juntar isso com academia, com uma corrida. Mas eu vou comentar mais pra frente aqui que essa rotina tem uma duração, né? E você tem que, na verdade, encaixar isso na sua vida. De preferência de manhã. Então, se você fizer uma rotina de exercício muito extensa, às vezes fica mais difícil de encaixar. O quinto passo é reading, leitura, né? Também, de preferência, uma leitura de um tema que não é o seu dia a dia. Então, eu raramente leio um tema médico nesse reading, tá? E o último passo é o scribing. Eles usaram essa palavra, né, para poder criar o acrônimo Savers. Mas o scribing nada mais é do que você escrever, né? Como se fosse um journaling, né? Como se fosse você escrever um pouquinho
ou manualmente, ou no computador, ou no celular, escrever alguma coisa sobre o seu dia, sua fase de vida, para que isso sirva para você depois ler no futuro e você olhe para trás e veja o quanto você está tendo de progresso ou não, como as coisas mudaram. E quando você escreve, você desestressa, você coloca no papel, vai entre aspas, os seus pensamentos. E pode parecer algo bobo, algo infantil, mas é algo que me ajuda bastante. Então essa é a rotina dos savers, né? Silence, affirmation, visualization, exercise, reading e scribing. Você vê que nenhuma dessas rotinas, desses passos, é algo de outro mundo, é algo que ninguém nunca comentou com vocês. Quem nunca ouviu falar de meditação, quem nunca ouviu falar de exercício, a importância para a saúde, de visualização, da leitura. Então o que o Harold fez foi, depois de quase morrer pela primeira vez, de quase falir financeiramente em 2007, ele criou essa rotina. E deu tão certo que ele começou a tentar explicar isso para as pessoas. E as pessoas perguntavam qual era o segredo do sucesso dele. E aí isso levou ele a fazer esse livro, que trouxe mais ainda sucesso financeiro para ele, né? Com vida pessoal, familiar e profissional. Lógico, a minha audiência aqui do podcast não é só de médicos, né? Mas eu vou falar, porque quando você acorda às 9h30 da manhã, eu conheço muita gente que acorda às 9h30 da manhã, tem uma rotina mais do final da manhã e uma rotina mais intensa à tarde, depende da sua profissão, né? Isso pode ser ou não uma realidade. Fica um pouco mais simples você acordar mais cedo e encaixar essa rotina na sua vida. Em vez de acordar às 9, acordar às 8. Ou em vez de acordar às 8, acordar às 7. Agora tem muito médico que entra no trabalho às 7, às 7h30. Né? Então, quando eu comecei a fazer essa rotina, para adaptar na minha vida, eu comecei a acordar às 5h15, 5h30 da manhã. E eu não me arrependo nada. Muito pelo contrário. Os dias em que eu pulo essa rotina são os dias que rendem menos para mim e que eu não me sinto tão bem. Tá? Não é só pelo fato de você não estar fazendo a rotina, porque a rotina realmente tem um impacto muito positivo na sua vida. A rotina te dá um norte, né? Lógico, essa rotina você não precisa aplicar, falar, não, eu vou fazer essa rotina de forma religiosa 7 dias por semana. Não, acho que a mudança pode ser gradual. Até aproveitando o gancho do James Clear, né, do Atomic Habits, é lógico, os hábitos, quanto menor for o seu esforço para instituir um novo hábito, maior a chance dele funcionar. Então, acho que começar com pequenas metas vale muito a pena. Então, 1 ou 2 dias a semana eu vou fazer essa rotina, vou tentar acordar mais cedo, ver como é que eu me sinto. Né? Então, essa rotina para mim hoje dura de 45 a 60 minutos. Então, o que eu faço basicamente é acordar 1 hora antes. Faço o meu café, começo a fazer a meditação. Eu tenho no meu celular, isso poderia ser num livro, mas eu gosto de levar comigo o que eu escrevo. Então eu tenho no meu celular um arquivo em que eu escrevo as coisas e que eu sigo essa rotina. Até porque no começo não é fácil de lembrar, né, a ordem da rotina. Então aí eu sei que todo dia praticamente eu faço a meditação. Eu uso um aplicativo que chama Headspace, que eu gosto muito, tá? É o único aplicativo pago do meu celular, é o Headspace. Que é um aplicativo que eu acho que tem todo tipo de meditação para qualquer hora do dia, tá? E lembrar que meditação não é uma frescura, meditação é uma skill, né? Meditação é uma arma que você tem que treinar e desenvolver para controlar o turbilhão de pensamentos que você tem em alguns momentos da sua vida. Então, eu uso a meditação nesse sentido, para controle pessoal, para relaxamento, para combater o estresse, para concentração, para foco, né? Começar a rotina matinal com meditação, eu acho que realmente é muito bom. Depois eu tenho escrito já no meu celular, nesse arquivo, a minha afirmação, que eu leio todo dia. Quanto mais você lê, mais você se aproxima daquela afirmação, né? E isso não é algo imutável.
a minha afirmação, hoje, ela não é a mesma de quando eu comecei a fazer isso há 3 anos atrás. A parte de visualização, essa afirmação é algo muito rápido. Talvez no primeiro, segundo dia que você esteja criando essa frase, você demore um pouco mais, mas depois não, depois é algo muito rápido. Você vai gastar de 1 a 3 minutos ali lendo essa afirmação. Quando eu fiz a minha afirmação pela primeira vez, foi focado na vida profissional. A minha afirmação começava: sou um médico, entendeu? E olha como essa rotina muda a sua vida. Hoje não. Hoje, por causa dessa rotina de você ficar revisitando quem você é, o que você quer, o que você considera de importante para a sua vida, hoje a minha afirmação começa com sou marido e pai. Né? Inclusive, até no Instagram eu tenho diferente isso hoje. Né? Eu sou marido e pai. Eu não nasci médico. Não foi a primeira coisa que eu imaginei para minha vida, apesar de ser uma coisa super importante, né? Todos sabem o quanto eu me dedico, inclusive a minha família, mas na minha cabeça a minha família vem em primeiro lugar, né? Não só meus pais, mas minha esposa, meus filhos, e acho importante. E cada um tem a sua realidade, né? Então acho que essa afirmação não é imutável e é interessante eu guardo os arquivos anteriores e aí eu vou vendo como as coisas foram mudando. Como é que eu faço a visualização, né, que é o terceiro passo? A visualização pode ser algo genérico, mas eu gosto de ter a visão genérica de escrita, até para me ajudar a visualizar, que nem eu já descrevi para vocês, né? Eu brincando com meus filhos, ensinando, e aí eu deixo eles com a minha esposa e vou trabalhar para também ter a parte profissional na visualização. Mas eu gosto de ter como é que seria o meu dia perfeito por dia da semana. Então, olha que legal, você consegue adaptar e imaginar. Então, se eu estou fazendo essa rotina na segunda-feira, além da minha visualização geral, como é que eu quero que a minha segunda-feira perfeita seja no futuro? Será que eu quero trabalhar de manhã? Ou será que eu quero acordar mais tarde e levar meus filhos para o colégio? Então, você consegue adaptar, né, e imaginar diariamente o que você quer para você no futuro. Isso vai te dando, até você vai começando a comparar, né? Olha, meu dia está muito diferente do que eu quero para o futuro. Eu vou começar a mudar o jeito de fazer, de organizar a minha rotina. Se eu estou falando que eu quero ficar mais com a minha família, como é que eu não estou encaixando a minha família nessa rotina aqui? Eu estou dividindo manhã, tarde e noite e não tem eles em nenhuma parte da rotina. Então você vai adaptando as coisas, né? Bom, o próximo passo é o exercício. Eu confesso para vocês que o exercício eu deixo para o final, tá? Eu gosto de deixar o exercício para o final porque eu faço um pouquinho mais intenso e depois eu gosto de tomar banho de manhã. Tem gente que gosta de tomar banho à noite, eu tomo banho geralmente de manhã e de noite. Então eu faço esse exercício no final da rotina. Então eu passo para a leitura depois da visualização. Sempre um tema não médico, não urológico, tá? Os 2 livros que eu estou lendo atualmente são Inteligência Financeira e estou lendo um livro que chama Influence, de um psicólogo. Então é gostoso ler de manhã, né? Às vezes nem amanheceu ainda, geralmente eu faço essa rotina das 5h30 às 6h30, ou das 5h45 às 6h45, ou das até às 6h30. Então às vezes nem amanheceu direito ainda, você está lendo o seu livro, eu acho uma delícia, né? E eu sempre tive o interesse de ler livros não relacionados à minha área, né? Sempre tive essa curiosidade, mas nunca achava tempo. Então essa rotina matinal você devagarzinho vai consumindo alguns livros, vai ficando com vontade de ler no dia seguinte, até isso serve como um motivador para você fazer a rotina no dia seguinte. Então acho muito interessante ter a leitura dentro da rotina. O próximo passo seria o scribe, né, que é a escrever. Eu gosto muito desse passo, talvez até devesse gastar mais tempo nele, mas cada um, como ele é um dos últimos passos, se você tiver com o horário contado, é o passo que vai sofrer junto com o exercício, né? E por aí vai. Se você gasta mais tempo em um dos 6 passos num dia, no outro dia você pode compensar, né? Mas eu gosto de colocar naquele próprio arquivo que eu escrevo, eu coloco a data e escrevo o que eu estou pensando, o que eu estou passando da minha vida naquela fase.
E é interessante você ir lendo isso, né, ao longo do tempo, você vê como as coisas vão mudando, como as coisas vão se resolvendo, outras não, como alguns problemas são antigos, outros são novos, e quando você coloca no papel, você escreve, às vezes você ganha uma visão até diferente do que você mesmo está escrevendo. Você lê outros dias e fala, nossa, como eu estava pensando isso, né, como eu estava enganado, ou como umas coisas mudaram, né, a minha percepção mudou, e por aí vai. E aí eu passo para o último passo, que é o exercício. Eu uso aquelas borrachinhas em casa, minha esposa comprou uma vez, não estava usando, eu meio que roubei dela e uso aquelas borrachinhas. Então eu faço um pouco de abdominal, flexão, alguns exercícios, um exercício para cada grupo muscular. E é muito legal, eu acho que o exercício libera um pouco de adrenalina, de endorfina, e você começa o dia super ativo, o intestino funciona melhor, a parte urinária é melhor, a cabeça funciona melhor. Então você já começa o seu dia oxigenado aí para as coisas renderem mais. E realmente quando eu fui adaptando essa rotina e criando essa rotina, você começa a sentir um ganho de produtividade no seu dia. Não só porque você acordou mais cedo, você sente que você fez mais coisa, mas porque realmente você vai para o trabalho focado, você sabe o que é importante ou não para você, você está revisitando isso diariamente, você está dando um rumo para a sua vida, né? Você sabe aonde você quer chegar, você se lembra disso todos os dias da vida. Então a vida para de passar diante dos seus olhos e você meio que toma as rédeas e leva para onde você quer. E realmente as coisas vão mudando, né? Cada um tem a sua profissão, alguns nem profissão têm, né? Alguns são autônomos, empreendedores, outros então no momento que estão sem trabalho. Mas não importa. O que importa é você fazer a rotina, e isso vai trazer um ganho para a sua vida, sem dúvida. Eu recomendo muito, porque antes de fazer isso eu achava que estava no caminho certo, e hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que eu era muito focado no trabalho. A gente nunca deixa de ter foco no trabalho, mas hoje eu consigo ter uma vida muito mais equilibrada. E lembrar que o equilibrado não é 50%, né? Varia da época da vida. Bom, gostaria de agradecer quem ficou até o final. Lembrar que esse episódio vai estar dentro da minha página, no www.ourologista.com.br/podcast/episódio 80. Você pode acessar em qualquer plataforma do podcast, da Apple, Amazon, Google, Deezer, Spotify, e deixar a sua nota no podcast da Apple, recomendar para pessoas. Se você acha que alguém vai se beneficiar desse episódio, dessa rotina, compartilhe, comente, e a gente fica aberto às perguntas. É sempre um prazer responder, e é para isso que a gente está aqui. Queria agradecer novamente quem ficou até o final, e dizer que tem bastante tema interessante alinhado para as próximas semanas. Nos encontramos por aqui em breve. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.